sou Deusi Mantovani e você está ouvindo Franz Joseph Haydn, concerto número 1 de cello. Estamos aqui novamente, mais um programa com essa cúpula espiritual. Vamos lembrando de colocar o copinho com água na cabeceira da cama ou aí do seu lado, para que depois do programa você possa deixar esse copinho durante a noite aí para você tomar de manhã com as vibrações, as energias positivas de cura. E hoje nós vamos falar de um assunto muito especial. Vamos falar de traumas. E para isso eu trouxe uma querida, uma especialista nisso, Tânia Baroni. Tudo bem, Tânia? Tudo. Prazer estar aqui com você. E vamos lá, conversar um pouco. Prazer enorme ter uma super especialista aí de um monte de coisa. Gente, o currículo dela tem páginas. Então, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre um assunto que todo mundo fala, né? Ah, está com trauma, está traumatizado. Mas será que a gente sabe realmente o que é, como a gente descobre que a pessoa realmente está sofrendo algum tipo de trauma mesmo, né? Explica pra gente o que é o trauma. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje em dia todo mundo fala muito de trauma, né? Antigamente, para ser considerado um trauma, precisava ser um grande acidente. E aos poucos a gente foi descobrindo que não é bem assim. Né? Que uma situação que aparentemente não tem tanta importância pode ser considerado um trauma quando ela deixa uma sequela e uma marca na pessoa. Então, o trauma é uma resposta emocional a algum evento que a pessoa passa e aí aquilo, de alguma forma, provoca um registro negativo e interfere no comportamento dela. Aí é considerado um trauma. Por exemplo, bullying na escola. Hoje em dia se fala muito disso, Nossa, né? Até o bullying pode muito, traumatizar, né? É super uma traumatizante. exclusão, é uma rejeição. Tem casos de suicídio, né, nas escolas por conta de bullying. Então, assim, esse tipo de evento, que é um evento forte, né, para a pessoa. A nível emocional. A nível emocional. E se ela não tem os recursos para lidar com isso... Isso, falou bem, né? Porque cada um tem um tipo de recurso para lidar com as emoções. Às vezes a idade da pessoa, às é. vezes a maturidade emocional da pessoa. Isso gera realmente, antes, né? Era um assalto, um acidente. Hoje, às vezes, uma coisa que não é traumática para você pode ser traumática para uma outra pessoa, né? E você sabe que depende também muito da idade que acontece. Então, quanto mais precoce a criança... Hoje a gente sabe que tem traumas intrauterinos, é muito comum. Nossa. Porque o que a mãe passa, a criança vive junto. Vai e ela sentindo, né? Tá dentro da barriga dela, a energia tá ali. E aí, quanto mais precoce, mais primitivo é o trauma, é mais complexo, torna-se mais complexo, porque a criança não tem recurso nenhum para lidar, é uma criança, né? Então, crianças que sofrem abuso, crianças que sofrem mesmo bullying, maus tratos, né? Elas não têm recurso para lidar, elas não têm maturidade, não têm experiência para lidar. Então, aquilo vai traumatizando. Não, é importante a gente estar falando isso aqui no programa, para assim, pais, mães, avós, gente que lida com as crianças. Muitas vezes a gente não tem noção de que uma atitude que aparentemente para um adulto é uma coisa simples, para a criança pode estar sendo uma violência, né? Alguma coisa que ele não dá conta de receber aquele tipo de tratamento e pode traumatizar. E a gente precisa começar a tomar consciência, até como uma mudança de comportamento, né? E a gente observa muito isso, que interessante. E o trauma, ele pode trazer uma série de sintomas, né? Conta um pouquinho de que forma a gente vai identificar, por exemplo, a criança está assim, ou às vezes um adulto, né? Porque todo mundo hoje rotula questões emocionais, né? Fulano está um pouquinho chateado, está deprimido. Eu hoje não dormi bem, já está com ansiedade. Todo mundo agora rotulando, sem uma análise clínica, o que é muito, né, ruim. Mas como a
gente identifica que uma pessoa está passando por um processo traumático ou realmente apresenta algum sintoma que você pode relacionar com algum tipo de trauma? Dá para identificar? Dá. Eu acho que a gente tem que observar o comportamento da pessoa, né? Se muda drasticamente o comportamento, não drasticamente, mas se muda o comportamento, criança, adolescente, criança, é mais fácil de perceber. Mas os sintomas são paralisação, medo diante de alguma situação, fobias. Hoje em dia, assim, muitos momentos que a pessoa entra em pânico, essa síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Então, pode ser consequência de algum trauma sofrido. Normalmente, a gente tem que voltar lá na infância, fazer uma grande anamnese para tentar identificar e aí trabalhar. Eu trabalho com a técnica, com a abordagem EMDR. Explica um pouquinho para o pessoal, para os leigos aqui. Eu vou explicar. O que é esse tipo de tratamento, né? É assim, eu vou tentar ser o mais simples possível. É a abordagem que é aprovada pela Organização Mundial de Saúde e é abordagem que atende quando tem grandes catástrofes, como, por exemplo, a Boate Kiss. Lembra daquela? Lembro. Brumadinho. Tem sempre uma equipe formada por psicólogos. Que daí já é um trauma coletivo, né? Uma isso. coisa que choca a sociedade, que traz bastante impacto para todo mundo, né? Então, porque é um trabalho científico, é um trabalho e é maravilhoso, porque você testa na clínica mesmo que realmente funciona. Então, é assim, vamos lá. O cérebro, ele por si só, ele tem preparo, ele tem a competência para lidar para reprocessar as atividades do dia durante o sono. Então, quando você passa o dia, se tem algum aborrecimento e tal, o cérebro reprocessa durante a noite no sono REM, que é aquele que você mexe os olhinhos, sabe? Olha, que interessante saber isso. Né? Só que, quando é um trauma mais complexo, mais forte, o cérebro não consegue reprocessar. Então, essa memória, ela vai ser alojada no inconsciente, só que ela fica viva. Olha isso. Então, aquela sensação traumática, ela fica no nosso inconsciente e a gente não elabora isso durante o sono, porque... Olha que interessante. E às vezes não tem nem consciência daquilo. Sim. Então, de repente, você é assaltado por uma emoção, por uma sensação, porque aí é sensação, emoção, ou por imagens. Você é assaltado por essas situações e você não sabe nem de onde veio. Nem de onde veio, porque estava guardadinho lá no inconsciente, né? Então, você começa a ter um sintoma, né? Um susto, um medo, uma coisa, um pânico, como você falou, e não sabe de onde veio isso. Porque é uma memória que está lá no seu inconsciente, armazenada, mas viva, pulsando, querendo sair, né? Mal adaptada, porque quando o cérebro trabalha à noite no sono REM, ele faz adaptação e integra. Você elabora aquela emoção, né? Agora, quando não tem essa integração, ela fica uma memória mal adaptada. E a qualquer momento ela pode disparar e invadir a pessoa. Nossa. E aí ela começa a sentir. Algum gatilho alguma lembrança, alguma coisa que, né, você faz aquilo vir à tona. E a pessoa muitas vezes não sabe. Por exemplo, medo de andar de avião, né? Ninguém sabe por quê. E o medo de uma pessoa de andar de avião não é o mesmo medo da outra pessoa. Ele se manifesta, mas não é igual. Então, eu sempre gosto de contar. Dá tempo de eu contar um caso? Lógico, temos tempo. Eu gosto de contar o caso, porque só para vocês entenderem um pouco. É um caso real, que é realmente, e aí, assim, uma família, pai, mãe e 2 filhas foram visitar os avós, passar o dia com os avós no interior. E aí a avó sabia que a menina gostava de bolo de cenoura, e fez bolo de cenoura, fez chá, toda aquela coisa gostosa, aquele encontro afetivo. Acabou o encontro, eles voltaram para casa. No caminho, o pai sofreu um acidente. Nossa. E todos morreram, menos ela. E aí, ela era pequena, devia ter uns 4 anos, tocou a vida, foi, sei lá, como que elaborou de alguma forma.
Quando ela já era adulta, ela foi numa festa. E aí o bolo, na hora que foi cantar parabéns, era um bolo de cenoura. Gente. Nessa hora, ela teve uma crise de pânico. Olha isso. Porque o cérebro associou foi a chave que e disparou. A Então, funciona um pouco lembrança assim. do bolo. Exato. Que interessante. Então, tem muitos casos que nunca tem um... Não é linear, não tem uma resposta. Para cada um é uma coisa, né? Porque o trauma é diferente, cada um absorve diferente, ou fixa aquilo numa imagem, alguma situação. É armazenado de uma forma diferente. Que incrível. Então, assim, a gente começa a perceber nesses eventos, né, o trauma. Ou você falou da pessoa ficar paralisada. Explica um pouquinho. Por exemplo, aquelas pessoas assim, que executivos ótimos, inteligentes, competentes, tal, vai ter que fazer uma palestra. Você já ouviu falar disso? Que a pessoa paralisa? Muito comum. Muito comum. E aí não consegue falar, dá um branco, dá tremedeira, dá suador. Nossa. E aí evita ao máximo. Pessoas que têm com inglês também, é muito comum com uma outra língua que não domina direito. Aí a pessoa não consegue, ela paralisa. Então, esse é um trauma. Agora, da onde veio? Aí você vai estar lá na infância, durante a escola, aprendizado, não sei o quê. Aí tem que fazer consulta com a Tânia para a gente descobrir. Não, gente, é uma coisa que não é, como eu disse, não é linear. Não, e primeiro, é muito comum, porque a maioria das pessoas nem admite que tem algum tipo de trauma, começa por aí, né? Não, eu nunca fui assaltado, eu nunca passei por acidente, nunca, né, teve um desastre, uma coisa assim, que a gente imagina que o trauma vem de alguma coisa muito grande, como você começou falando. Não é. E às vezes não. E às vezes a gente carrega algumas coisas da infância que nem observamos que aquilo pode ser um trauma, nem tem esse reconhecimento pessoal do que é, do que sente, do que tem. Então, é complicado e as pessoas podem saber que, às vezes, poucas coisas, mas para uma criança que não tem condição, não tem recurso interno de elaborar aquilo dentro dela, pode ter gerado um trauma e a pessoa tem isso e nem sabe, nem tem consciência, né? E compromete a vida da pessoa, compromete a ação, né? Ela fica com uma ação muito mais limitada do que ela poderia ter. Porque vem medos que você não sabe de onde vem. Sim. E aí, né? Porque é o medo que trava a pessoa. As crenças negativas, né? Nossa, uma cabeça já que vai limitando. Daí começa a se auto-boicotar, né? A gente acaba deixando de fazer coisas importantes porque não tem condição de ultrapassar aquele medo, aquele trauma e vai travando mesmo a vida. Vamos combinar, não tem ninguém que passou ileso, que né? não tem algum tipo de trauma, né? Que tem traumas e traumas, né? Mas assim, ao longo da vida, algumas coisas vão sendo resolvidas, recursos vão sendo criados, mas tem alguns que travam. Somos sobreviventes, mas a gente tem que ir atrás mesmo. Por isso a importância de fazer terapia, ter esse autoconhecimento, né? Todo mundo tem que se cuidar, se olhar, ter esse momento de falar, puxa, vamos resolver o que está pegando aí. Porque a gente pode ter um desequilíbrio físico, um desequilíbrio emocional, nós somos uma coisa única, né? Com certeza, então, né? Todo mundo aqui, os ouvintes da rádio, sabe, não somos só matéria, né? Não. Tem todo o agravante, porque tudo que vem do nosso corpo áurico, né? Seja do corpo emocional, seja do campo mental, seja do campo espiritual energético, como queira dizer, o corpo físico é um mata-borrão e os sintomas estão aí, né? Como é que eu vou trazer uma coisa do inconsciente para eu tomar consciência daquilo, se não for através de um sintoma, onde eu possa estar tendo a sensação, ou o sentimento, ou alguma coisa que vai somatizando no físico mesmo, né? O sintoma, às vezes, é uma ajuda, né? Exatamente. É um ajudante. É um pedido de socorro da alma, falando, vamos transformar isso que não está legal, vamos limpar isso aqui que não está bom, né? Vamos dar um salto para a nossa evolução de alguma forma. É muito interessante. Deixar o passado para trás de verdade, né? Para viver aquilo que está destinado para nós, mas limpo de experiências que são disfuncionais. Né? Não, você sabe, ontem eu estava dando aula de magia para um grupo
E a gente estava trabalhando bem isso, né? As pessoas falando dos apegos às emoções, porque a gente tem apego às coisas, a pessoas e tudo. Mas tinha um senhor que falava, não, mas eu via a foto lá da pessoa que já tinha falecido, enfim, e aquela emoção, porque aquilo me emociona, eu não quero jogar a foto fora porque eu quero olhar aquela foto e me emocionar. Ele estava completamente apegado àquela emoção, né? E como a gente fica preso em lembranças, em memórias, mas aí no caso foi tão assim explícito que era a emoção que ele sentia, ele não queria deixar de sentir Porque aquela foi emoção. um trauma, não deve... Exatamente. Não trabalhou a perda, né? Foi o que eu falei para ele. Falou, não dá para fazer consulta aqui na classe, mas vamos entender o que está acontecendo aí, né? A gente se apegar, imagina a emoção de um trauma, né? Exatamente. É uma coisa bem... Aí a gente fala arrastar corrente, né? Vai arrastando corrente e não se libera. Né? Não, e às vezes, assim, carregando lembranças, memórias e coisas que a gente necessariamente não precisa mais, né? Tem que ter uma libertação sobre isso. Mas, enfim, estamos aqui falando de traumas. Conta um pouquinho o seu trabalho. Como que funciona? Porque muita gente às vezes tem medo eu vou fazer uma terapia, eu vou buscar um psicólogo, será que eu tenho um trauma e tudo? E muita gente primeiro acha que é uma coisa do outro mundo, né? Sim. Hoje em dia menos, mas tem gerações aí, pessoas ainda com crenças limitantes, que precisam entender que é uma coisa que todo mundo devia fazer, né? Sim. Eu faço terapia há anos, né? Eu também. E a gente, para ser terapeuta dos outros, também precisa se tratar. Explicar um pouquinho, né, desse seu trabalho também. Temos tempo aí, vamos... Tempo. Então, na verdade, eu comecei, né, a minha vida profissional buscando conhecimento que poderia reverter sempre para um benefício dos meus clientes. Então, eu fui fazendo um monte de formações. Eu sou conhecida como aquela que faz muito curso. Olha lá, eu falei que o currículo dela tem páginas, Mas né? agora eu parei, agora eu tô quieta. Mas assim, porque você estuda alguma abordagem e aí você vai indo, aí a vida te manda algumas experiências que você fala, não, isso daqui eu preciso conhecer um pouco mais. Aprofundar um pouco mais. Em alguma outra coisa. E assim eu fui indo, eu fiz a formação em transpessoal, porque eu tenho toda essa ligação espiritual, que eu acho importantíssimo, né? E apesar de ser psicóloga, eu acho que tem... Não, ontem eu fiz entrevista com uma médica pediatra integrativa que trabalha dentro do consultório justamente essas outras questões, porque as crianças hoje estão vindo já com outro nível de consciência, com outro tipo de patologia. Sim. Então, todo mundo agora tem espectro autista, todo mundo tem TDAH. E ela estava conversando justamente sobre isso. Então, nós precisamos ter uma formação, inclusive os pais, né, para receber esses espíritos, abrir o leque, né? Se a Organização Mundial de Saúde abre esse leque e coloca a espiritualidade lá, nós temos que nos adaptar e ampliar mesmo a nossa visão de como está trabalhando o ser humano, né? Nos atualizar, né? Então, isso. Eu fiz a formação em transpessoal, que para mim foi um divisor de águas, maravilhoso. E aí depois eu fui indo, constelação, que também é muito legal. Nossa! E você, pelo que eu vi, fez com o próprio Bert Hellinger, né? Maravilhoso. Ele vinha para o Brasil e a gente fazia... Eu assisti 2 constelações dele e com a Sophie Hellinger também. Ele fazia um retiro de 1 semana e aí a gente ia e ficava ali com ele. Ele era maravilhoso. Mas é ele e ele só, não existe outro igual. Não. Porque né, a gente vem com essa missão espiritual, com a energia, com a vibração, a gente sente o campo, a hora que... a diferença, né, de um constelador para o outro, enfim. Isso fica para outra conversa. Então, basicamente, assim, e aí quando eu senti que alguns clientes empacavam num ponto, eu fui estudar essa questão do EMDR. Caiu na minha mão, porque cai na mão da gente, né? A natureza traz, né? E aí eu me encantei e hoje eu trabalho, eu uso todas os conhecimentos, as ferramentas, mas no momento que eu sinto que tem um entrave aí que é traumático, eu uso essa
abordagem. Essa técnica, que interessante. Então, não sei se ficou claro, mas eu posso até falar um pouco mais da técnica. Pode falar para então, entender. Como é que chama mesmo? EMDR. EMDR. Então, é assim, você faz um acesso à memória da pessoa através de lembranças de uma imagem, uma crença negativa e uma sensação, porque o corpo é muito importante nessa abordagem. Então, você abre essa memória e aí, através de movimentos bilaterais, que é igual ao sono REM, que você pode fazer ou com os dedos para reprocessar, ou com toques táteis. Então, a pessoa vai revivendo e vai fazendo os toques. E aí o cérebro vai reprocessando e vai mandando soluções. É muito legal, porque e não importa se é fantasioso ou não. Não, mas vem, né? Os insights, a gente tem que absorver. E aí o próprio cérebro vai resolvendo a situação. A natureza é perfeita, né? Deus criou tudo perfeitinho. Toda vez que o ser humano quer inventar alguma coisa nova, é que quebra a cara, né? Eu sou bem disso. Quando vem uma técnica, uma coisa que foge da natureza, eu falo, opa, vamos prestar atenção. Exato. Porque é a natureza que comanda tudo, que é o Criador, tomando conta aí das leis que regem nesse nosso universo maravilhoso. E foi ele que criou nos criou o nosso cérebro. Exatamente. Né? Então, tem uma perfeição aí que não adianta ir contra isso. Que delícia. E olha o tempo como vai passando rápido, né? Nós vamos... Então, deixa o seu contato, quem quiser te procurar... Quem quiser, né, o que todo mundo deve ir atrás, de ir reconhecer traumas, limpar todas essas memórias, para a gente poder seguir adiante sem carregar esse peso, como você falou. E também eles podem pesquisar um pouco sobre EMDR, tem bastante coisa. Abrir, né? Tem o site com todos os profissionais que trabalham. Que maravilha. Então, deixa o seu contato aí para a gente. O meu Instagram é barone.tania e o meu e-mail é taniaritabarone@gmail.com. Então, quem quiser, estamos aí atrás, né, dos contatos da Tânia, pode ir. Então, um prazer enorme ter você aqui hoje e um assunto muito interessante da gente poder estar falando, né, estar trazendo isso. Eu que te agradeço. Imagina. E agora, todo o programa eu deixo aquele minutinho para a gente poder entrar em contato, né, com todas essas energias, agradecendo também o nosso patrocinador, o Reidrate, que é uma marca de cosmético que você vai encontrar em todas as lojas da Drogaria São Paulo e o Florais Deus e Luz, que você acha lá no @deuseluz_oficial ou no www.floraisdeuseluz.com.br. E agora vamos mentalizando, nos ligando com essas energias de cura do espaço, o Haydn, o Dr. Haydn, que trabalha conosco, e vamos pondo as músicas para a gente entrar nessa conexão maravilhosa com ele e mudar o nosso padrão vibratório e ter uma noite assim muito boa. Então é isso. Boa semana aí para todos e até o próximo programa. Vamos ficando aí com Haydn e vocês.